O economista Eduardo Moreira esculachou o presidente do Banco Central, que é o Campos Neto. Olha, a fala pode assim não ser exatamente uma surpresa para quem está acostumado com o Eduardo Moreira, com o que ele vem dizendo, né? Só que ainda assim, viu? Ainda assim vale a pena ouvir. Vamos lá. Pode não ser exatamente surpreendente se você conhece o trabalho do Eduardo Moreira, mas eu acho que é interessante porque contém assim uma espécie de superpoder de síntese. Para resumir para a gente essa treta aí entre o governo e o Banco Central, independente desde a gestão Bolsonaro. Saca só. Que o banco que estabelece uma taxa de juros a 13,75% é responsável social, porque implementou uma tecnologia com nosso dinheiro, que no final das contas nos beneficia, mas protege os bancos também para não perder os clientes, que fez ele comprar uma bala de um moleque que está na rua e que mudou a vida do moleque que está na rua ainda. Vergonha alheia. Já explico a história do moleque, tá? Aguenta firme aí que você já vai entender o contexto. Ô Roberto Campos Neto, meu irmão querido, deixa eu só te falar. Mudar a vida de um moleque que tá na rua, tendo que bater de restaurante em restaurante, pedindo para alguém comprar uma bala para ele ter o que comer, mudar a vida dele é botar esse moleque na escola, é botar esse moleque em um lugar para morar. Aí quando alguém que trabalhou a vida inteira em banco, que se beneficiou a vida inteira desse juro alto, fazendo o dinheiro render sem ter que trabalhar, pega R$1, irmão, e deposita ali pro menino que tá vendendo uma bala, ele me diz que isso é a função social do banco. Mesmo se o Banco Central tivesse feito alguma coisa de bom nos últimos anos, não tinha que ficar repetindo Pix, 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 Pix o tempo dos anos, não tinha que ficar repetindo Pix, Pix, Pix o tempo inteiro. Isso mostra como as pessoas, né, que sempre estiveram no poder econômico no Brasil, não têm a menor ideia do que é a pobreza, do que é a responsabilidade social. Um cara que acha que mudar a vida de um menino de rua é viabilizar o comércio de goma de mascar dele, irmão, tem que aprender muito sobre o Brasil, tem que aprender muito sobre responsabilidade social. Beleza, então tá aí o Eduardo Moreira dizendo que o presidente do Banco Central tem que aprender muito sobre Brasil e sobre responsabilidade social. E menciona um tal episódio aí de um moleque vendendo bala para o presidente do Banco Central. Isso aí, cara, tá dentro de uma entrevista que o presidente do Banco Central foi dar para o Roda Viva. Então vamos ouvir o trecho da entrevista do Roda Viva, que gera a crítica do Eduardo Moreira, e depois vamos entender também o contexto em que está inserida essa entrevista no Roda Viva. Olha só. Venda de tecnologia que é basicamente no social. Vamos olhar o que o Pix fez com as pessoas, o número de empresas. Tá, então ó, tem uma agenda de tecnologia que é de cunho social. O que está rolando ali? Perguntaram para ele assim, o Banco Central tem preocupação social? O Banco Central liga para as pessoas que estão passando fome? E a resposta dele é sim, temos o Pix. Né? Aí você pensa, porra, o Pix não tem nada a ver com responsabilidade social. E o cara vai tentar te convencer de que sim. Pequenas que foram criadas por causa do Pix. Outro dia eu estava no restaurante. Olha lá, ó, empresas pequenas foram criadas por causa do Pix. É o primeiro argumento, é a primeira história que ele conta. Agora saca só a segunda. Antes, um garoto veio vender, né, um produtinho, eu fiquei até na época um pouco emocionado, porque eu vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro. Ele falou assim, não, é no Pix, vai no Pix. Um garoto foi vender bala para ele queria comprar, mas não tinha dinheiro. Ficou ele emocionado. Queria fomentar o comércio paralelo, mas ele não tinha dinheiro. Muito emocionante. Aí o moleque diz para ele, eu tenho Pix? E ele pensa assim, graças a mim, este moleque tem Pix. Ao que o moleque responde, olha o que ele vai dizer. Eu falei, o Pix ajuda a sua vida? Ele falou, o Pix mudou a minha vida. Então, assim, a gente que está no Banco Central, a gente às vezes não tem a percepção de como que a gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. Beleza. Então, veja só você o que é a preocupação social desse sujeito e de todas as pessoas, talvez do círculo dele, né? Você veja que doideira, cara. Mudar a vida de uma criança que está pedindo esmola, né? A bala está sendo vendida, é verdade, mas está numa situação de fragilidade social intensa, extrema essa criança, né? Mudar a vida dessa criança é dar um dinheiro digital para ela ao invés de um dinheiro impresso. Isso é uma doideira, né? O Eduardo Moreira disse ali, mudar a vida dessa criança seria colocá-la
numa escola, seria garantir que ela tivesse o que comer, seria garantir que seus direitos básicos fossem atendidos. Acontece, cara, que para alimentar essa criança e alimentar o resto do país, a gente tem que ter uma política monetária equivalente ou compatível, é a palavra, com esses objetivos. Se quer alimentar a população, você tem que ter uma política monetária compatível com esses objetivos. E o que o Lula está dizendo é o que o Banco Central está fazendo é incompatível com as necessidades da sociedade brasileira. E é por isso que esse cara vai lá dar entrevista. Ele vai dar entrevista para dizer que não, que o governo está errado, que o juro tem que continuar do jeito que está. Então, de novo, você tem uma situação de embate institucional que é muito esquisita, né? É como se o Banco Central fosse as novas Forças Armadas. Está entendendo o que eu quis dizer? Pensa no 8 de janeiro, só entender o que eu quis dizer. Agora o Lula. Cadê a reclamação do Lula que gerou a entrevista? Eu te falei que o Lula está reclamando da taxa de juros, né? Taxa de juros alta, você sabe. É boa para o cara que tem dinheiro gerando mais dinheiro. Aplicado aqui, aplicado ali. E não estou falando de você que tem 500 mil, que tem 1 milhão, que tem 2. Não, estou falando do cara que tem bilhões, né? Para esse o juro alto é bom. Para gente que trabalha e paga a dívida é uma tragédia, né? Ouve o Lula. Empresarial que precisa aprender a reivindicar. Ah, tem isso. O empresário também precisa de juro baixo para pegar dinheiro emprestado e comprar maquinário, né? Então o juro alto, ele não facilita a vida de quem está produzindo. Sacou? Ele facilita a vida de quem está gerando dinheiro através do dinheiro. Precisa aprender a reclamar dos juros altos. Precisa aprender a reclamar, porque quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. Era o único dia que a Fiesp falava, era quando aumentava os juros. Era o único dia. Era alguns dirigentes sindicais, tinha aqui alguns amigos meus, e a Fiesp, todo dia do cupom, ele falava do juro, todo dia do cupom. Agora eles não falam. Eles não falam. No meu tempo, 10% era muito, hoje 3,5% é pouco. Então é preciso, Josué, que vocês saibam, se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juro. E nós... Tá aí o Lula fazendo um apelo para que os empresários, mencionou diretamente, né? A Federação dos Industriais lá de São Paulo, galera do Pato. Lembra o Pato? Pato Amarelo, não vou pagar o Pato. Mencionou diretamente essa galera, né? Chamando, né? Falou, vem comigo aqui, vem comigo lutar aqui por juros mais baixos. Não há sinal de que ele tenha sido atendido pelos industriais paulistas até aqui, meu amigo Anderson. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.